Você já se pegou com medo da hora do parto, mas ao mesmo tempo com esperança de viver um milagre? Hoje nós vamos falar sobre isso. Esse aqui é o canal da Rosa dos Véus, o canal que eu te ajudo a sair dos véus da ilusão. Então vamos lá? O medo, ele é uma resposta instintiva à nossa necessidade de sobrevivência. Ele ativa o sistema de alerta, mas quando em excesso, ela bloqueia a ocitocina e o processo natural do parto. Então o medo, ele não é o nosso inimigo, mas ele precisa ser visto como algo que vai nos ajudar a atravessar e não algo que vai nos bloquear. O milagre não é algo mágico nem distante, mas sim o fluxo natural da vida quando a gente não está resistindo a ele. Cada nascimento, por si, já é um milagre. Ele é um portal entre mundos, onde a alma e o corpo se encontram. O milagre do parto acontece quando a mãe se sente segura, apoiada e entregue. É importante então reconhecer o medo, acolher, dizer: eu vejo você, mas você não precisa me limitar. E eu vejo você, mas eu escolho confiar na vida, eu escolho confiar no fluxo da vida. Então existem muitas práticas que a mulher pode fazer para permitir com que esse milagre realmente aconteça com naturalidade. Então existem meditações, existem visualizações, conexão com o bebê. Tem muitas mulheres que falam que existe hipnose para fazer meditações com hipnose para fazer durante processos de gestação que ajudam durante o parto também. Já ouvi falar muito bem sobre isso. E também é muito importante invocar apoio espiritual e apoio humano para passar por esse processo. Então é importante dar lugar ao medo, não fugir dele. Olhar para ele como parte da travessia. Quando ele é acolhido de fato, ele perde força. Quando você deixa ele ali, não quer olhar para ele, na hora do parto realmente ele vai ganhar força e vai te dominar. O parto, como um processo de passagem, um rito de passagem, ele abre muitas camadas energéticas. Então, ele pode abrir camadas de nascimentos anteriores, de ancestralidade que sofreram com o parto. Também traz a linhagem da sua própria alma, que pode ter tido outros partos. E se você traz a frequência de que as mulheres que vieram antes de mim conseguiram, isso fortalece você. Você pode ancorar a presença dessas mulheres que vieram antes, receberem as bênçãos dessas mulheres que vieram antes, sem ter que passar pelas experiências delas. E isso fortalece você na tua hora do parto também. Então também na hora do parto, se conectar com o teu filho, lembrar que vocês dois estão juntos durante esse processo, isso também fortalece a hora do parto. Então, espiritualmente, nós devemos confiar no milagre da vida, entregar-se à força maior. O parto não é apenas um processo físico, ele é um processo espiritual. É a vida passando por você. Então você pode invocar o sutil com mantras, com orações, para que eles façam parte da tua experiência ali na hora do parto, que te auxiliem na hora do parto. Esse campo sutil vai fazer uma roda amorosa em torno de você, trazendo luz, trazendo amor e esperança para você durante a tua hora de parto. Então também ter confiança. A entrega acontece quando a mulher deixa de controlar o processo. O parto é tudo sobre deixar de controlar, porque é o corpo mandando ali totalmente. E ter a noção de que a vida sabe o caminho que ela deve te levar ali. Então, algumas chaves para se sentir entregue durante esse processo do parto, uma delas é ter um ambiente acolhedor, um ambiente calmo, que você se sinta segura, com pessoas em que você se sinta segura. Ter uma equipe amorosa em que não vai te interromper, que não vai mandando você fazer isso, fazendo aquilo, que respeite o seu tempo é sempre muito importante. Também confiar na tua própria força e também confiar nos mistérios da vida, que nem sempre tudo vai ser da forma que a gente planejou. Nem sempre, assim, digamos que quase nunca vai ser da forma que a gente planejou. Mas saber que tudo tem um propósito maior da forma que está acontecendo e se entregar para o processo, viver a experiência sem se apegar a ela. Então, uma pergunta que eu sempre me fiz é: e quando a mulher se prepara para um parto normal e acaba tendo uma cesárea? Por que que isso acontece? Isso é de fato muito importante porque muitas mulheres se sentem culpadas, se sentem fracassadas por não ter conseguido ter um parto normal. Mas do ponto de vista da alma, a cesárea também é uma passagem muito profunda. E aqui eu vou te explicar por quê. Um dos aspectos em que a alma escolhe a cesárea é porque ela já viveu a experiência de parto normal por muitas vezes, se nós acreditarmos em reencarnações. Então a cesárea é algo relativamente novo e a alma deseja experienciar sempre novidades. Então muitas almas preferem vir através da cesárea para viver uma nova forma de nascimento. Então é o que eu disse, esse é o plano da alma, né? Nem sempre o que a mente idealiza vai ser o que realmente vai acontecer, nem sempre vai ser aquilo que a alma contratou
antes de encarnar. Então pode ser por proteção, pode ser por aprendizado, pode ser por novidade, como eu disse anteriormente. E também pode ser a forma que a alma encontrou de atravessar com segurança. O parto, independente da via, não diminui a potência da maternidade, não diminui a potência do nascimento. O milagre é o mesmo, é a vida atravessando o corpo. Então, na cesárea, a mãe pode sentir uma quebra nessa entrega desse milagre, como se o ritmo natural do nascimento tivesse sido interrompido ali. Porém, espiritualmente existem formas de ressignificar esse nascimento, como gestos, uma respiração profunda, uma entrega, pedir para que o bebê seja acolhido com a mãe assim que nasça, simplesmente se entregar ao momento de que está tudo certo, você está confiando e entregue da forma que tem que ser, ou depois que você já tiver com o seu filho, fazer um banho juntos, assim, de reconexão profunda entre os dois, e liberar qualquer sentimento de tristeza, ou de abandono, ou de medo que aconteceu durante ali a cesárea. Eu lembro que durante a minha cesárea, eu simplesmente me entreguei. Eu falei, aqui acontecerá o melhor que precisa ser, e não fiquei com uma energia de tensão ou de culpa de que podia ter sido diferente, de que tinha que ter acontecido de outra forma, que o meu filho tinha que ter vindo para mim naquele momento. Eu confiei plenamente de que ele estava energeticamente comigo, então eu fiquei conversando com ele mentalmente, fiquei conversando com ele espiritualmente, e eu tenho certeza de que isso fortaleceu o vínculo ali naquele momento. Então, o sentido espiritual da cesárea, ele é muito interessante. Ele pode simbolizar o milagre da vida vindo pela experiência humana, pelas mãos humanas. É como se o divino tivesse usado as mãos humanas para trazer esse milagre na Terra. É a união da medicina com o milagre da vida. Ela mostra também que Deus age pelas mãos do médico e que não existe forma menos divina de se nascer. Para muitas mulheres, isso representa a cura de medos profundos e literalmente o corte antigo de padrões antigos, de padrões familiares que podem ter sofrido muito com partos anteriores. Até uma proteção, um corte protegendo essa mulher de outras mulheres que sofreram perdas durante o nascimento. Então a própria mulher morreu, a criança morreu, né, da linhagem dela. Então, quando há muitos padrões de dor no campo familiar ancestral, partos traumáticos, perdas gestacionais, abortos, mortes de mães ou mortes de bebês, esse medo ele é transmitido de geração em geração. Então, a cesárea ela acaba servindo como um corte disso tudo. Ele não é apenas um corte físico, mas ele é um corte energético da repetição de um destino. A mulher que passa por isso, ela interrompe uma cadeia de eventos repetitivos e ela se liberta para uma nova oportunidade, para criar a sua própria vida com as suas novas escolhas. Tanto é que muitas mulheres que após passarem por uma cesárea, elas realmente conseguem depois disso ter um parto normal, ressignificar isso, porque elas conseguiram cortar de fato aquele padrão de dor que existia antes. Então, ao invés de se culpar por ter tido uma cesárea, a mulher pode se perguntar: qual que é o aprendizado que eu tive através dessa cesárea? Ela pode plantar uma nova crença ali, de que independente da forma, o que ela viveu foi um milagre. Você pode então criar um ritual depois, um banho de boas-vindas, pode fazer uma oração para ressignificar todo esse processo cirúrgico, esse processo do corte, esse processo da liberação, que nada deixa de ser uma liberação. Gente, são muitas transformações que a mulher passa. Desde faz, sei lá, 3 vídeos que estamos falando sobre isso. São muitas transformações que a mulher passa durante a gestação e o parto. Então, faz muito sentido a mulher, durante o puerpério, ter um turbilhão de emoções que ela está vivendo ali e que é realmente preciso de muito acolhimento, sem se sentir culpa. E tá tudo certo, é assim mesmo. Muitas coisas que você vai sentir durante a gestação e o parto, você nem vai conseguir racionalizar de fato tudo que você está vivendo. Mas muitas vezes o corpo sente e dá aquele sentimento de blue, né, que fala que é um sentimento de melancolia. Mas, voltando ao assunto do corte, nem sempre um corte só da cesárea vai resolver todas as raízes profundas de todos os nascimentos dos ancestrais, né? Muitas vezes ainda é necessário muita terapia, muito autoconhecimento, para ir liberando aos poucos toda a carga ancestral e da sua própria vida, de outras vidas que você trouxe. O que muda após esse primeiro corte é que a alma já se sente mais leve, né? Já liberou muita coisa ali. Para que na próxima gestação, se essa mulher quiser ter uma gestação, ela seja uma gestação mais leve, mais amorosa e talvez até sem precisar de uma outra cesárea. Então, existem alguns significados de outros tipos de parto. Por exemplo, um parto a jato, ele é um presente da alma. Significa que essa alma estava mais entregue,
estava vivendo o processo ali. O parto com dor, aquele parto sofrido, ele pode ser visto como um ritual de passagem da alma, onde cada contração limpa crenças de medo, limpa crenças de escassez e limpa dores ancestrais e bloqueios emocionais. Eu fico pensando, né? Eu tive 30 horas de contrações e depois ainda fui para uma cesárea. Fico pensando quantas liberações eu fiz nas contrações e quantas liberações eu fiz com o corte. Então, o significado espiritual do parto pode ser visto assim: um parto fácil pode ser visto como um processo de fluidez. Já um parto doloroso pode ser visto como um portal de transformação. Então, ambos são travessias válidas e deixam no corpo da mulher marcas de poder e não marcas de fraqueza. Seu corpo é o seu templo de milagre e todo nascimento é amor que se fez vida. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado todas as mamães que já passaram por partos, dolorosos ou não, com cortes ou não, e todas as mamães que virão a ser. Se você gostou desse vídeo, eu espero que você compartilhe com os seus amigos, com as suas amigas que desejam ter filhos ou já têm filhos. Curte aqui pra mim, se você gostou, para que esse vídeo alcance mais pessoas. E se você deseja saber mais sobre esses temas, eu vou deixar aqui o meu Instagram para você me seguir lá, tá bom? Um beijo e até a próxima!